Acho que depois de tanto tempo sem vencer fora, isto reflete um bocadinho aquilo que é a época de Vitória. Uma época com alguma instabilidade e que todos estes pontos que a equipa foi perdendo agora faziam-nos falta. Em relação ao jogo, acho que controlámos o jogo todo, acho que se havia equipa que tinha que vencer hoje era o Vitória por tudo aquilo que fez no jogo, na primeira parte, na segunda. Baixou apenas linhas no momento em que tivemos que nos juntar porque a fadiga já estava um bocadinho presente e a equipa uniu-se e fechou portas e foi o único momento que a equipa teve que baixar um pouquinho mais. De resto, fomos a única equipa que procurou a vitória. O Vitória conseguiu quebrar várias vezes a primeira linha de pressão do Gil, muitas vezes graças aos movimentos do Maga para as zonas entre o central e o lateral do Gil, e a largura depois também que o Miguel Nogueira ofereceu. Quão importantes é que foram estas dinâmicas para o sucesso ofensivo do Vitória contra uma equipa que é conhecida por alguma solidez e organização defensiva? Sim, nem sempre as bolas que nós tínhamos visto entraram, tínhamos visto algumas dinâmicas que aconteceram não muitas vezes, mas essa dinâmica, uma vez que o Gil saltava sempre com o ala à frente, era importante ter essas dinâmicas bem alinhadas, nomeadamente o jogador de fora, o critério tinha que ter no posicionamento e depois também na decisão, e depois quando a bola chegava fora, também essa decisão que acho que foi aí que a equipa pecou um bocadinho, porque senão as bolas teriam entrado com muito maior frequência, e alinharmos essa dinâmica entre o Maga e o Nogueira, desse dentro-fora, ou o Nogueira fora e o Maga por dentro, foi importante para aquilo que era o nosso jogo, assim como também a questão do jogo interior, para criar dúvida principalmente na sala que saltava à frente. Essa coordenação existiu, poderia ter existido de uma forma mais frequente, mas acabou por acontecer aquilo que queríamos e pedimos. Ainda tinha essa questão para fazer o Vitória teve a melhor sequência de resultados desde janeiro. Venceu uma equipa que só havia perdido por 3 vezes em casa para a Liga. O que isto significa também mediante o crescimento da equipa do Vitória? Sim, a equipa, como já falei, apresentou alguma instabilidade durante o ano e esses pontos obviamente fazemos falta agora. Ganhar aqui no terreno de Gil é uma não só do Gil, mas quem representa o Vitória tem que estar habituado sempre a jogar para ganhar, independentemente do campo onde vamos jogar. Agora, obviamente que o Gil, tendo esse registro em casa, deixa-nos, não diria mais orgulhosos, mas deixa-nos contentes, primeiramente por conquistarmos os 3 pontos, e segundo, obviamente, porque o Gil é uma equipa difícil, bem organizada e que não é fácil de bater, portanto é isso que levamos daqui. Este jogo se calhar merecia mais adeptos do Vitória. Vitória nos jogos fora, o Vitória ter mais gente, sendo tão perto e normalmente enchendo o topo norte da bancada do Gil Vicente, será também já uma desconfiança dos adeptos de notar? Acha que o Vitória merecia ter mais adeptos neste jogo? Em primeiro, dedicar esta vitória a toda a família vitoriana, nomeadamente os adeptos, e quem representa o Vitória sabe que estamos habituados a jogar sempre em casa. O facto deles hoje não estarem aqui representa o valor do bilhete que era caro, e ao mesmo tempo nós percebemos um pouquinho, mas acho que hoje fundamentalmente teve a ver com isso, porque ainda no último jogo enchemos as aves, e os adeptos acompanham sempre a equipa para todo lado. Agora, obviamente que, olhando para aquilo que tem sido a época, poderíamos ter mais adeptos, os adeptos vão quando a equipa ganha, quando a equipa está um bocadinho mais instável, obviamente que é normal não termos os adeptos que gostaríamos de ter, tanto em casa como fora, mas no caso de hoje, penso que se deveu pura e única e exclusivamente ao preço dos bilhetes. Mais questões? Uma questão. Ao fim já de alguns jogos como treinador principal do Vitória, que características ou que detalhes táticos é que já vê na equipa que refletem o que quer ver no futuro do Vitória para continuar a crescer?
Em termos táticos, um bocadinho, não falando obviamente do trabalho anterior, porque acho que estaria a ser um pouco injusto, mas à medida que o tempo passa, é uma equipa que está ainda longe de ser a imagem que eu gostaria que fosse, e muito sinceramente não a vamos atingir até a final da época. Agora, o rigor nas coisas, o pormenor em campo, fora do campo, acho que isso são alguns pormenores que também me definem e que eu gosto de ver nas minhas equipas, e temos sentido um pouquinho isso. Um bocadinho longe, e há pouco fez uma pergunta dessa relação entre o Maga e o Nogueira, e todos esses pormenores ainda não estão a top, não estão alinhados a top como eu gostaria, porque as bolas iam entrar muito mais vezes, assim como a questão da linha 13, o posicionamento, o perceber onde é que eu posso estar, em função do que estamos a ver. Eu acho que isso é um pouquinho daquilo que eu quero passar, quero trazer para o Vitória, para a imagem do Vitória, porque é um clube enorme e quem representa tem que estar ao nível do clube enorme em que estamos, e é um pouquinho isso que eu quero trazer para aqui. Ok, obrigado. Obrigado.